Apocalipse, o livro da revelação. Apocalipse 1, de 1 a 8. Estarei lendo o texto. Por favor, acompanhe a leitura em sua Bíblia. Apocalipse 1, de 1 a 8. Aqui, a palavra de Deus começa dizendo assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus abençoe a leitura deste texto da sua palavra. Eu quero orar com a igreja mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, exaltamos e glorificamos o teu nome nesta noite festiva, nesta noite de celebração, mas principalmente nesta noite de louvor e de adoração ao teu nome. Obrigado pelos 99 anos de história desta grande igreja que o Senhor plantou nesta sociedade. Obrigado, ó Deus, pela relevância da primeira igreja batista nesta cidade. Obrigado, ó Deus, pelos teus servos aqui neste tempo, dando continuidade e escrevendo um pouco mais desta tremenda história. Obrigado, Senhor, pelas vitórias, pelas conquistas, pelas realizações da tua igreja. E agora, em nome de Jesus, pedimos, ó Deus, por favor, que o teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração, como o Senhor já tem feito desde o prelúdio, desde o primeiro momento deste culto. Ó Deus, nós precisamos e nós queremos continuar ouvindo a tua voz. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, fale ao nosso coração, ao coração de todos aqueles que aqui se encontram presencialmente neste culto, mas também, ó Deus, abençoe falando ao coração de todos quantos estão conosco e participam deste culto através da internet. Abençoe, ó Deus, a continuidade deste culto, conforme aprouve o teu coração. Assim oramos, e oramos agradecidos, oramos em nome do teu Filho Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador eterno. Amém. Irmãos, nós estamos aqui reunidos para um motivo extraordinariamente maravilhoso. Esta igreja foi organizada há 99 anos. Há 99 anos esta cidade desfruta do privilégio de conviver com uma igreja comprometida com a proclamação da verdade a partir das Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor, o nosso Deus. 99 anos de organização desta igreja do Senhor Jesus. É uma das igrejas batistas mais antigas do Brasil. Uma das igrejas batistas mais antigas do estado do Rio de Janeiro. E digo isso porque a nossa igreja, a primeira igreja batista de Macaé, é a 9ª igreja batista organizada no Rio de Janeiro e a 34ª igreja batista organizada no Brasil.
Então, certamente aqui a PIB em Carapebus está também entre uma das primeiras igrejas organizadas nesta região, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Eu gostaria que você olhasse para esta imagem que está na tela, porque ao longo destes 99 anos, esta aí é a tela do tema e da divisa. A próxima imagem, que é uma imagem de várias pessoas caminhando, talvez você não esteja ali naquela foto. Talvez a sua família não esteja ali naquela imagem. Mas ao longo destes 99 anos, muitas pessoas passaram por aqui. O pastor Adauri está aqui com a sua família há 12 anos. Antes dele, outros pastores aqui estiveram. Várias diretorias de líderes foram eleitos, diáconos, professores da EBD, várias pessoas em vários cargos, na música, na educação cristã, seminaristas, funcionários, secretários, zeladores. E certamente que ao longo desses 99 anos, muitos sonhos, muitas vontades e desejos, muitos projetos, muitos desafios, com muitas lágrimas, muito suor e provavelmente em alguns momentos sacrifício e até o sangue de alguns de vocês. E no último ano, talvez uma das maiores surpresas e uma das mais desagradáveis de todas as surpresas desta história. Você pode olhar para a tela, mas eu creio que nem seria necessário, você já sabe que nós estamos falando da chegada da pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. E juntamente com essa pandemia, que está ali na tela a imagem, nossos desafios, nossas limitações, nossas dificuldades. Eu quero crer, pastor, que hoje à noite nós teríamos aqui um templo superlotado, não fosse a pandemia. Teríamos aqui pessoas em pé, teríamos aqui pessoas chegando e precisando de lugares extras, porque nós estaríamos aqui numa grande festa, numa grande celebração, numa grande noite, mas a pandemia nos impediu. Mas sabe o que é que diz a Bíblia Sagrada a este respeito? Sequer as portas do inferno poderiam impedir que a igreja do Senhor Jesus prossiga nos seus propósitos. Então, seja com pandemia ou sem pandemia, com Covid-19 ou sem Covid-19, eu estou aqui, você está aqui e nós estamos aqui celebrando e agradecendo, louvando ao Senhor pelos 99 anos de aniversário da primeira igreja batista de Carapebus. E o que você sabe e eu sei também, é que ao longo desses anos, quase 100 anos, as coisas mudaram. Não é verdade? E não apenas por causa da Covid-19. Olhe na tela, eu coloquei uma imagem ali também para falar sobre isso, sobre mudanças. Temos vivido mudanças, muitas coisas mudaram. E o mundo já não é mais o mesmo. Quer ver uma prova? Há 10 anos, o Supremo Tribunal Federal do Brasil reconheceu a união conjugal, ou seja, o casamento oficial entre pessoas do mesmo sexo. Que grande mudança e que triste mudança. Num país que busca o progresso, que grande regresso. Como caranguejos, andamos para trás na ética, na moral e nos valores, e principalmente no que tange a palavra do Senhor, o nosso Deus. Muitas coisas mudaram, muitas coisas estão mudando. Algumas coisas que eram, não são mais. Nós também mudamos, é verdade. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia, a palavra de Deus diz que o Senhor não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre.
E no texto que lemos aqui, logo no início do livro da Revelação, logo no início do Apocalipse, a Bíblia 2 vezes faz a seguinte afirmação: Deus era, Deus é e Ele há de vir. Deus era há 99 anos, Ele é hoje, aqui e agora, e Ele continuará sendo e Ele virá. É o que diz a Bíblia, é o que nós cremos, e é o que tem sustentado, tem sido a base, a estrutura sobre a qual esses 99 anos de história estão sendo escritos e estão sendo contados para a glória de Deus. Na verdade, o mundo sempre passou por este processo de mudança, de transformação. Mas para nós o que importa é o que a Bíblia diz em relação ao nosso Deus, afirma que Ele não muda. Ele é um Deus imutável, e há textos na Bíblia do início ao fim que categoricamente afirmam esta verdade. O texto está ali na tela e eu gostaria que você lesse comigo, juntos, vamos lá bem forte? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mais uma vez, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, 8. Neste tempo de mudanças rápidas, neste tempo de mudanças radicais e profundas, é muito importante, irmãos, nós temos a certeza mais que absoluta de que o nosso Deus não muda, a sua palavra não muda, e nós podemos confiar nele, exatamente e principalmente porque Ele é o mesmo Deus. O Deus que era, o Deus que é, o Deus que será, o Deus que há de vir, Deus imutável. E a Bíblia diz que mesmo que nós mudemos, e nós mudamos, Ele, o Senhor, jamais mudará. Irmãos, eu creio que a história de uma igreja, principalmente como esta, 99 anos, só se escreve à base, à luz desta estruturação, desta certeza, desta convicção que alimenta, que fortalece, que amplifica e que aprofunda a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. O nosso Deus é o mesmo. Ontem, o Deus dos meus avós, dos meus bisavós e tataravós, e será o Deus dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. Semana passada, minha esposa perdeu um dos seus irmãos para a Covid-19. Depois de 23 dias internado, Deus chamou para si o meu cunhado, o Éder. E nós fomos até Mantena, nossa cidade natal, e estivemos ali com a família. Na sexta-feira à tarde, quando nós fomos ao cemitério, depois do culto, para sepultar o corpo dele, sem esperar, de súbito, eu passei próximo a uma sepultura, onde havia uma placa de pedra e o nome do meu avô, falecido e enterrado em 1973, quando eu tinha apenas 6 anos de idade. Pensa num homem de Deus. Pensou? Multiplica por 10 e eleva ao quadrado. Pensa num homem que falava face a face com o Senhor Deus, meu avô. Um homem que influenciou uma geração, e a mim até hoje. Depois de 47 anos de falecido, o legado do meu avô ainda faz a diferença na minha vida e na vida da nossa família. Ele criou 12 filhos aos pés de Cristo.
de um testemunho impressionante. E eu vou lhes contar só um detalhe. Pastora Dauri, meu avô, era tesoureiro da igreja. Então, no domingo à noite, depois do último culto, ele se reunia com os outros responsáveis pelas finanças da igreja. E naquela época, guardava-se pouco no banco. O dinheiro ficava guardado numa caixa de madeira, na igreja. Mas na segunda-feira, o meu avô ia ao banco, e ele levava todas as notas amassadas, rasgadas e rasuradas, e trocava por notas novas, limpas e bonitas. E ele dizia o seguinte: Deus sempre merece o melhor. O Deus que era, que é e que há de vir. O Deus do meu avô, o meu Deus, o Deus dos meus filhos, será o Deus dos meus netos. Há 99 anos o Deus dessa igreja. E por isso vocês estão aqui. Porque se Deus mudasse, se Deus não fosse o mesmo, muito provavelmente nós já teríamos sido consumidos. Mas nós estamos aqui, você está aqui, a sua família está aqui, e esta história continua sendo escrita por vocês. Ah, queridos, muitas mudanças. A nossa igreja já está no 4º endereço. Não sei aqui se sempre foi este o endereço, mas aqui já é o 2º endereço. Então os irmãos já mudaram de endereço, né? Os irmãos já mudaram a pintura, os irmãos já mudaram este púlpito, os irmãos já mudaram a ornamentação, os irmãos já mudaram esses bancos e essa iluminação, os irmãos já mudaram o som e outras coisas. As pessoas que estavam aqui há 99 anos já mudaram, não estão aqui, vocês estão, mas Deus não mudou. Deus é o mesmo. O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, que é, que era e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o meu e o seu Deus. Então eu quero separar em 3 partes essa declaração do texto para reforçar essa mensagem ao seu coração nesta noite, e já está ali na tela. Em primeiro lugar, esse texto bíblico afirma que nós somos a igreja de um Deus que era. Permita-me, pastor, a liberdade de me expressar assim: nós somos a igreja, incluindo a mim nesta igreja, porque nós somos de fato a igreja universal de Cristo. Então a nossa igreja, a sua, a minha, nós somos a igreja de um Deus que era. Pode passar esse slide, e o próximo, são slides do texto. Vamos para o primeiro ponto do sermão. Próximo. Isso, nós somos a igreja de um Deus que era. Nós somos a igreja de um Deus que era. O Deus do passado. O Deus da criação, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Davi e de Salomão, o Deus de Isaías e Jeremias, o Deus de Daniel, o Deus de Mateus, de Lucas, de João e de Pedro, o Deus do passado. Aliás, por falar em Deus do passado, os irmãos também leram aqui há alguns minutos, no Salmo 118, um texto que nos remete ao povo de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, um povo sempre em guerra. Às vezes, um povo em guerra espiritual, às vezes, um povo em guerra literal, como nos últimos dias, até a trégua de ontem. Está na Bíblia, irmãos. Está na palavra de Deus. Desde Abraão e os seus filhos, o filho legítimo e o outro filho, que essa guerra entre palestinos e israelitas,
é uma guerra que só vai acabar quando o Senhor Jesus voltar. Não haverá paz, porque é a Bíblia se cumprindo. Mas o nosso Deus é o Deus que era, é o Deus do passado, é o Deus de ontem, é o Deus do Antigo Testamento. É o Deus do Antigo Testamento. Há poucos dias eu fui pregar num congresso, numa associação, lá no norte do estado de Minas Gerais. E lá estava o pastor Enéas. O pastor Enéas faleceu com 95 anos de idade. E o pastor Enéas foi naquele culto porque ele batizou os meus avós, batizou os meus pais, batizou a mim e a minha esposa também. E ele ficou sabendo que um destes, que seria eu, pregaria lá naquela associação. E ele foi. E ele lá estava sentado no primeiro banco, mas ele não se lembrava mais de mim. Ele me batizou quando eu tinha 11 anos de idade. E eu então sentei perto dele e comecei a conversar com ele. Oi, pastor, o senhor por aqui, como vai? Tudo bem? E ele, uma voz muito grossa, uma voz muito possante, começou a conversar comigo. E eu disse, pastor, estou surpreso de vê-lo aqui. E ele disse, eu vim para ver o pregador da noite. É mesmo, pastor? Mas por quê? Porque eu batizei o avô dele, batizei os pais dele e batizei o menino também. E aí depois de uma longa conversa eu disse, pastor, o pregador da noite sou eu. Pensa numa alegria. O homem com 95 anos de idade quase saltitou de alegria, me deu um abraço forte. Aliás, eu, quando fui membro da igreja dele, evitava passar pela porta depois do culto, porque ele tinha o hábito de dar um abraço na gente, que a gente lembrava dele a semana toda. E naquele dia, ele fez isso comigo outra vez, me deu um abraço, que eu fiquei lembrando dele, com dores, é claro, durante uma semana. O Deus do pastor Enéas, o Deus do meu avô Alfredo, da minha avó Dercília, o vô do meu pai Moacir, da minha mãe Judite, o Deus do Robson e da Jeane, o Deus dos meus filhos, e em nome de Jesus, será o Deus dos meus netos. Deus era, e nós já cantamos isso aqui hoje, queridos, aquele que fez aliança com Abraão, o Deus que tirou o seu povo da escravidão no Egito, o Deus que conduziu o seu povo 40 anos pelo deserto de Canaã até a terra prometida, é aquele que está conduzindo esta igreja ao longo dos seus 99 anos. Ele estava aqui no culto de inauguração, ele estava aqui quando essa igreja completou 10 anos, no seu cinquentenário, Deus estava aqui, ele está aqui hoje, e ele estará aqui no ano que vem, nos 100 anos da igreja, sem Covid-19, em nome de Jesus, se ele não voltar antes, porque ele está voltando, ele está voltando, e a Covid-19 é só mais um dos sinais dos tempos. Preste atenção, fique ligado, como dizia a minha tia, para quem sabe ler, um pingo é letra. Em segundo lugar, este texto diz, e eu quero afirmar e reafirmar nesta noite, e está na tela também ali para você não se esquecer, que nós somos a igreja de um Deus que é. Ele era, ou seja, o Deus da nossa história ontem, no passado, mas Ele é o Deus da nossa vida, da nossa história hoje, aqui e agora, no tempo presente. E o texto diz isso, nós somos a igreja de um Deus que é, o Deus que está conosco, o Deus todo-poderoso, que controla o universo, que está no controle de todas as coisas, o Deus que é, porque Ele não apenas foi e deixou de ser. Ao longo dos anos, muitos homens defenderam várias vezes a tese da morte de Deus, ou da não existência de Deus. Há pouco tempo eu assisti um filme muito interessante, um embate entre um professor universitário nos Estados Unidos e o seu aluno. O professor defendendo a teoria
de que Deus está morto. Deus não existe. E aquele aluno, um menino de Deus, um menino crente, contra-argumenta e até o final do filme defende a sua fé e convence a todos de que Deus não está morto. Ele não é somente o Deus de ontem, o Deus que era, o Deus do passado, mas Ele é o Deus presente, hoje, aqui e agora. O Deus da nossa provisão, o Deus do ar que respiramos, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa família, o Deus da nossa igreja, o Deus que está aqui hoje nos 99 anos da primeira Igreja Batista de Carapebus, o Deus que nos governa, o Deus que nos preside, o Deus que nos conduz, o Deus dos nossos livramentos, o Deus que nos protege, o nosso porto seguro, a nossa fortaleza, o Deus que é o Senhor, o Deus que é o Salvador. Disse aqui que na semana passada a nossa família perdeu um dos seus entes queridos. Minha esposa perdeu o seu irmão mais novo. E no mês passado eu perdi o meu pai, aos 76 anos. 17 dias internado, a maioria deles na UTI, entubado. Meu pai foi vice-presidente da igreja, sempre membro do conselho diaconal, evangelista que visitava as congregações da igreja, professor da EBD, cantava no coral, um homem tremendo, um homem extraordinário, um homem de Deus. E em todo o tempo, ao longo destas experiências, eu sei que não estávamos sozinhos. Deus estava conosco, porque Ele não é somente o Deus do passado, Ele não foi apenas o Deus dos grandes homens e mulheres da última década, do último século, da igreja primitiva, mas Ele é o nosso Deus hoje. E sabe como eu posso provar e comprovar isso? Ele tem confortado e consolado o nosso coração. Ele tem nos fortalecido. Ele tem cuidado de nós. Mesmo com tanta dor, mesmo com tanto sofrimento. Não sei quantos aqui já tiveram a experiência de perder um pai. Um pai tão presente, tão amoroso. Se esse é o seu caso, você sabe exatamente o que eu estou dizendo. Mas Deus está conosco, irmãos. Nosso Deus está no controle. Ele está dirigindo o universo. E se porventura muitas coisas trágicas têm acontecido, são consequências das nossas próprias ações e do próprio pecado que há sobre a face da terra. Deus tem permitido. No início dessa pandemia, preguei uma série de mensagens na igreja e diversas vezes eu disse que essa pandemia veio para que Deus estivesse sacudindo a igreja, para que Deus estivesse impactando a humanidade e dizendo em alto e bom som: ei, eu estou aqui, eu existo, por mais que vocês insistam em ignorar a minha presença. O versículo 7 do texto que lemos diz: eis que ele vem com as nuvens. E aqui está a terceira e última parte da mensagem desta noite. O texto é longo, há muitas mensagens nele, nós vamos nos ater apenas a esta parte. E em terceiro lugar, o texto diz, e também está ali na tela para que você não se esqueça, que nós somos a igreja de um Deus que há de vir, o Deus do amanhã, o Deus do futuro, o Deus que virá, o Deus que tem o amanhã em suas mãos, o Deus da eternidade. Então eu quero perguntar para você agora, rapidamente,
Qual é o seu conceito de futuro? Ah, pastor, o meu conceito de futuro é daqui a 10 anos. Ah, pastor, o meu conceito de futuro é daqui a 30 anos. Ah, pastor, o meu conceito de futuro é quando eu estiver bem velho. Mas sabe qual é o conceito correto de futuro? Daqui a 1 minuto. Daqui a 5 minutos. Daqui a 10 minutos. A CBN, uma rede de emissoras de rádio de notícias, ela é uma emissora de rádio que está em todo o Brasil e ela transmite 24 horas de notícias. E o slogan da CBN é que eles precisam dar notícias de minuto a minuto, porque a cada minuto tudo pode mudar. Este é o conceito de futuro. Então dizer que Jesus virá, significa que ele pode vir daqui a 10 minutos, pastor. Ele pode vir essa noite. Ele pode vir na próxima semana ou no próximo mês. Ele pode vir a qualquer momento. Ou a qualquer momento, qualquer um de nós pode partir e aí dá na mesa. Porque ou Cristo voltando, ou você partindo para se encontrar com Ele, vocês estarão juntos do mesmo modo. Então, o texto bíblico diz isso, aqui em Apocalipse 1, versículo 7. Ele virá entre as nuvens e todo o olho o verá. Ele virá, ele voltará, e ele será mais do que nunca reconhecido como Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E ele dominará tudo e todos, e ele estará reinando absoluto sobre toda a terra e universo. E aí tem um detalhe muito importante, mas muito importante. É que há pessoas achando que quando Jesus voltar, ele vai ter a oportunidade de tomar uma decisão por Cristo e mudar o destino da sua alma. Preste atenção, anote e nunca mais se esqueça o que eu vou lhe dizer agora. Hoje, Jesus é Salvador, o advogado de defesa. Mas quando ele voltar, ele não voltará como Salvador. Quando Jesus voltar, ele será o grande e justo juiz. E ele voltará para julgar. Não há texto na Bíblia dizendo que Jesus voltará para salvar. Ele voltará para julgar. Mas a Bíblia diz em vários textos que quando ele voltar, todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E é verdade, inclusive os ateus, inclusive os incrédulos, inclusive os apóstatas, inclusive os hereges. Toda a terra, diz a Bíblia, todo olho verá e toda língua confessará, o que não implica em hipótese alguma na salvação eterna. Apenas que eles vão admitir: perdemos, a oportunidade passou, se foi, e nós estamos perdidos, e como o pastor tantas vezes disse, ele de fato é Deus. Ele virá, ele voltará, porque o texto diz que ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus da igreja, o Deus desta igreja, o nosso Deus, o Deus que era, o Deus que é e o Deus que há de vir. É por isso que nós estamos reunidos nesta noite, para louvar, exaltar, engrandecer e adorar, glorificando o nome do Senhor, o nosso Deus. Eu creio que a principal mensagem, meus irmãos, que está neste texto e que eu quero deixar para todos, hoje aqui, nos 99 anos da primeira Igreja Batista de Carapebus, é uma palavra de esperança. É uma palavra de esperança. Se ele era, é e há de vir,
nós devemos ser levados por uma vida de calma, de serenidade, de tranquilidade, de paz e de esperança. Não podemos ser levados pelo medo, pela angústia, pela aflição, porque o nosso Deus é o Senhor e tudo está em suas mãos e sob o controle do seu poder e soberania. Estou concluindo neste semestre, na faculdade, o curso de psicologia. E temos debatido em classe muito sobre essa pandemia. As pessoas estão apavoradas, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão inseguras, há uma incerteza, muito mais perguntas do que respostas, muito mais dúvidas do que convicções. E as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão ficando emocionalmente fragilizadas. E há uma dificuldade enorme de se lidar com essa situação, com o isolamento, com o distanciamento e com o risco iminente de ser contaminado com o novo coronavírus e de repente, até perder a sua vida. Mas o texto bíblico desta noite, ele está aqui para trazer a nós paz. Ele está aqui para trazer a nós serenidade, tranquilidade, confiança, esperança, fortalecimento da nossa fé, meus irmãos. Porque o nosso Deus está no controle. O nosso Deus tem o domínio de tudo e de todos. E a nossa vida está nas mãos daquele que é o dono do universo. Aquele que tem tudo, absolutamente tudo em suas mãos. Portanto, a nós, o povo de Deus, a igreja de Cristo, cabe vivenciar este momento com alegria, não porque os dias são alegres, mas porque no futuro glorioso o Senhor Jesus nos aguarda para cumprir em nós todas as suas promessas eternas. Ele há de vir, e nós estaremos com Ele, e estaremos para todo sempre. E lá no céu, nós não vamos comemorar somente 99 anos. Na verdade, lá nós não vamos comemorar nenhum aniversário, porque na eternidade não há o cronos, não há o tempo. A eternidade, o céu é atemporal, e nós estaremos lá para sempre, num culto infindável de louvor e adoração a Deus. Portanto, esperança, essa é a palavra que lhes trago nessa noite. Esperança que vem na certeza de que o nosso Deus, na pessoa do Espírito Santo e do seu Filho unigênito, Jesus, é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Deus que era, o Deus que é e o Deus que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Espero rever cada um de vocês amanhã à noite. Eu tenho uma imagem fotográfica tremenda, pastor. Se alguém faltar ao culto amanhã à noite, eu vou saber que não gostou da pregação. E eu vou passar o nome para o senhor disciplinar durante a semana. Então, amanhã, às 19 horas, nós estaremos aqui, se Deus quiser, para continuarmos celebrando os 99 anos de organização desta querida igreja. Deus abençoe você e a sua casa. Em nome de Jesus é o nosso desejo e a nossa oração.